Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, aqui nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Se você colocar @Paulo Roberto Maciel 7919, vai conseguir chegar aos meus endereços telemáticos. Então é fácil, né? Só escrever @Paulo Roberto Maciel 7919. Eu transmito sempre aqui a liturgia de uma forma até antecipada e pesquiso em fontes fidedignas para ajudar meus amigos que são presidentes de celebrações. Neste vídeo, a liturgia referente a 16 de janeiro de 2024, terça-feira, segunda semana do tempo comum, ano B, onde a ênfase é o Evangelho de São Marcos, o segundo do Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui. No rito temos missa escolha e o ofício do dia. Quero passar todas as informações para vocês que eu colher, que eu pesquisar. Tudo que eu pesquisar eu quero passar para vocês, porque eu não quero reter nada para mim. Tudo aqui é para que os meus amigos e amigas possam tomar conhecimento, tá bom? Vamos à antífona da entrada, segundo o canal novaalianca.com.br. Que toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. É o Salmo 65, versículo 4. Coleta. Rezemos. Coloque suas intenções, agradeça, peça. Pense nos seus parentes que estão no purgatório. Vamos rezar pelas almas no purgatório para que elas possam sair de lá o mais rápido possível. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. O Senhor respondeu: tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. E convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu:
Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta. Vamos lá, é o Salmo 89, versículos 20, 21 a 22, 27 a 28, refrão 21a. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Repitamos: encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele, e minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi o Davi, meu servidor. Repitamos: encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. A aclamação é com um trecho da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. E a proclamação é com o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Reservada para vós como herança. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Daquele tempo, Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e depois teremos outras. O e-mail de Santini é santini@novaalianca.com.br. O Senhor do Sábado é o título, baseado em Marcos, melhor dizendo, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Católicos acostumados
há muitas licenças e permissões em relação ao dia do Senhor, o nosso domingo, nossa Páscoa semanal, é natural que tenhamos certa dificuldade em compreender a estrita visão judaica sobre o sábado, o Shabat, aquele dia em que o próprio Deus havia descansado, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 2. Afinal, a lei mosaica fazia do sábado um dia sagrado para o israelita, seus filhos, seus escravos e até mesmo seu gado, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 10. Todo o trabalho estava interdito. Neste evangelho, os discípulos de Jesus estão em viagem, passando no meio de uma plantação, e recolhem algumas espigas ao acaso para mastigar e matar a fome. Sua atitude foi suficiente para despertar a reação acusadora dos fariseus, aquele partido do judaísmo que mais se apegava aos artigos e a linhas da lei. Jesus ouve os protestos dos homens da lei e lhes responde citando a mesma lei. Davi e seus comparsas, em viagem, premidos pela necessidade sob perseguição do rei, também haviam infringido as normas legais, comendo os pães consagrados ao altar de Yahvé, conforme está em 1º livro de Samuel, capítulo 21. Claro que a resposta de Jesus terá soado como blasfêmia aos ouvidos de qualquer legalista, quando normas devem sufocar o homem e leis podem reduzi-lo à fome. Como comenta Gunther Denn, o pastor reformado que foi prisioneiro dos nazistas, quem pode evocar uma finalidade humana e terrena quando se trata de um santo mandamento de Deus? Jesus deve ter-lhes parecido um libertino que ousava criticar os preceitos de Deus ao sabor de suas ideias e de suas preferências. No entanto, aquelas são as palavras de um israelita que sabe que Deus é um Deus de salvação. Em suas cartas, o apóstolo São Paulo não esconde as dificuldades que encontrou entre os fiéis de origem judaica que pretendiam substituir a liberdade do espírito pelas gaiolas da antiga lei, conforme Romanos, capítulo 7, versículos do 4 ao 6º. A Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Paulo nos apresenta a lei como um feitor duro e severo, imposto aos homens por causa de seus pecados, mantendo-os sob o peso de seu punho. A novidade do Evangelho é uma vida na graça e na misericórdia que liberta de qualquer constrangimento legal para fazer toda escolha com base no amor a Deus e ao próximo. Trata-se de escolher entre as duas imagens, um Deus que proíbe e um Deus que liberta para a caridade. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Salmo 122, versículo 8º, é de onde retiramos essa frase. Agora vamos à reflexão que está no livro Palavra e Vida 2013. Vejamos aqui Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28, explicação aqui pequena, mas interessante. A norma de não comer em dia de sábado tinha seu sentido, era uma maneira de celebrar aquele dia tão importante. É preciso reconhecer que quase todas as normas têm sentido, e o melhor que se pode fazer é cumpri-las. Como, por exemplo, é lógico parar diante de um semáforo vermelho. Porém, não é lógico que paremos se estamos levando um doente com urgência ao hospital. Ou seja, todas as normas estão a serviço da pessoa. O mal se faz quando as normas se transformam em absolutas e oprimem em vez de ajudar. Por isso, Jesus afirma que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Temos outra reflexão aqui. Vamos lá. Os discípulos começaram a arrancar espigas de trigo enquanto caminhavam. Como era permitido pela lei, ao passar, os discípulos colhiam espigas de trigo, tiravam a casca e comiam os grãos. Era um jeito de enganar a fome que eles e Jesus já estavam sentindo. Tudo muito natural, menos na opinião dos que tomavam a lei ao pé da letra e, o pior ainda, queriam impor proibições e obrigações a respeito de tudo, como se Deus quisesse
mesmo só complicar a nossa vida. É preciso ter o mesmo jeito de Jesus em nossas atitudes para com as pessoas. Será que estamos aprendendo? Mais uma reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. Vamos ver o que diz aqui sobre Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Davi, o filho de Jessé, servo do Senhor, foi escolhido por Deus para suceder a Saul como rei de Israel. Está falando aqui da primeira leitura do livro de Samuel. O rei Davi era sinal daquele que será o seu descendente, Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores, conforme Apocalipse 19, versículo 16. Jesus será aquele de quem o salmista diz: ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. E por isso farei dele o meu filho primogênito sobre os reis de toda a terra. Farei dele o Rei Altíssimo. Salmo 88, versículo 28. São Mateus, assim inicia o texto do Evangelho por ele escrito. Livro da origem de Jesus, Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Ou seja, o verdadeiro ungido do Pai, o Cristo, é da descendência de Davi, é rei, é filho de Abraão, membro do povo eleito, ou melhor, é o eleito de Deus. Jesus, como verdadeiro rei e sacerdote, é o centro da nova aliança. O sábado, que era o tempo consagrado a Deus, dará lugar àquele que é Senhor também do sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 28. O Dominus, Senhor, significa Senhor, será celebrado no primeiro dia após o sábado, o dia da ressurreição, o domingo. Bem, depois das reflexões, vamos aos santos do dia, porque os santos são exemplos para nós. Nós devemos segui-los, porque eles fizeram o que Jesus mandou. Santo do dia 16 de janeiro, São Marcelo I, Papa e Mártir. Marcelo, Papa entre os anos 308 e 309, viveu durante as perseguições de Diocleciano e Galério. Contestado pelos rigoristas, mostrou o rosto misericordioso da igreja, readmitiu na igreja os que haviam renegado a fé com prévia penitência. Fizeram penitência, né, e foram readmitidos na igreja. Obrigado a trabalhar na estrebaria, no local onde ficavam os animais, os cavalos, equinos, morreu mártir no exílio. Santa do dia 16 de janeiro, Santa Priscila, matrona romana, fundadora do cemitério homônimo na Via Salária. Priscila, matrona romana do século I, poderia ter sido esposa de Áquila, engajada na primeira catequese cristã, ou então fundadora da catacumba que recebeu seu nome na Via Salária. Devia também ter hospedado São Pedro em sua casa, mas, segundo alguns, foi libertada da escravidão. Santo do dia 16 de janeiro, São José Vaz. Coragem e medo. Dois sentimentos que podem dividir ao mesmo tempo o coração, quando a missão escolhida a todo custo pode representar também um desafio arriscado. O mendigo vestido de escravo que vagueava pela ilha de Ceilão era determinado e temeroso. Ele tentou entrar em contato com os católicos, mas às ocultas, porque aqueles calvinistas holandeses espertos não viam a hora de atacarem os fiéis do Papa. Logo, precisava de uma tática que o mendigo vestido de escravo adotou. Uma ideia simples como a enfiada do rosário. José Vaz tinha 35 anos quando, em 1686, chegou ao Ceilão como um esfarrapado, perfeitamente invisível. Aquela ilha era a meta desejada por toda uma vida daquele sacerdote indiano de Goa. Em poucos anos de sacerdócio já era estimado pelo seu zelo e inteligência missionários e inteligência ao administrar, apesar de sua jovem idade. As controvérsias eclesiais eram bastante delicadas, mas ele sabia fazer essa administração. Antes
onde quer que estivesse, o padre José já era apreciado pela sua humildade e tenacidade de apóstolo, que só desejava se dedicar a Cristo. Naquele período entrou em contato com a situação dos cristãos no Ceilão, dispersos e perseguidos. José queria se juntar a eles, mas foi chamado para exercer outro cargo que obedeceu. Após uma experiência como vigário apostólico que terminou em 1684, sentiu a necessidade de se consagrar como religioso. O problema era que os vários institutos procuram europeus, não indianos. No entanto, a solução estava próxima. O arcebispo de Goa havia autorizado recentemente o nascimento de uma comunidade masculina. 3 padres indianos começaram a conviver no Monte Boa Vista, onde havia uma igreja dedicada a Santa Cruz dos Milagres. José pediu para se unir a eles e, em pouco tempo, tornou-se superior da casa. Para o povo, todos os 4 eram sacerdotes santos. Com o passar do tempo, a comunidade foi estruturada juridicamente e associou-se à congregação do Oratório de São Felipe Neri. Entretanto, José vibrou interiormente. A chamada para viver no Ceilão não havia diminuído, pelo contrário, queria ir para lá, apesar dos perigos. Sabia, porém, que devia ir como clandestino. Então cogitou um plano e, no final de 1686, o escravo vestido de trapos rumou para lá. O primeiro problema é que adoeceu logo. Durante dias, parecia a vítima evangélica do bom samaritano. Definhou-se, quase morto, à beira da estrada. Algumas mulheres o ajudaram, e ele se recuperou e foi à busca dos católicos, muitos dos quais se comportavam como calvinistas para enganar os perseguidores. Nessas alturas, o padre José inventou um estratagema. Colocou um terço no pescoço e saiu batendo de porta em porta pedindo esmola. Depois de certo tempo, percebeu o interesse de uma família por aquele sinal e, quando teve certeza de quem eram eles, se revelou. Assim, a partir da aldeia de Jaffna, começou a nova evangelização do Ceilão. Missas à noite, sacramentos administrados às ocultas, encontros. Padre José era incansável, porém, a fermentação suscitada pela sua atividade veio à tona. As autoridades prometeram dinheiro a quem revelasse a identidade do sacerdote desconhecido, mas ninguém o traiu, pelo contrário, muitos pagaram com suas vidas ou foram presos para defender o renascimento do evangelho e do apóstolo que reacendeu a fé. Além do mais, para se salvar, foi ajudado a fugir para o pequeno reino de Kandy. Mais forte do que nunca, a polícia calvinista teve uma ideia e fez circular uma notícia falsa, uma notícia em que um espião português, dizia, vagava pelas ruas. Assim, padre José acabou na rede. Para grande surpresa, o rei do pequeno reino de Kandy, Vila Madharma budista, não aceitava que aquele homem bondoso acabasse sua vida em uma cela. Os próprios carcereiros deram testemunho de como ele se comportava na cela. Então o rei quis conhecê-lo e se tornaram amigos. Em 1697, as consequências de uma terrível epidemia de varíola foi contida graças à ação do padre José, que tratava dos doentes e sugeria normas de higiene para limitar o contágio. Assim, a grandeza daquele falso escravo tornou-se mais forte do que nunca. O reino de Kandy tornou-se católico. A pregação na ilha ganhou um novo impulso graças à chegada de 10 oratorianos e a tradução para a tradução do evangelho em tâmil e singalês, que o padre José teve tempo de elaborar. Quando em 16 de janeiro de 1711 o religioso fechou os olhos, na ilha já contavam 70.000 fiéis batizados. 15 igrejas já existiam e 400 capelas. Assim, o escravo de Deus pôde finalmente descansar. Que história interessante esta do santo São José Vaz. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo.
sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, é o nosso papaizinho do céu, né? O Abba, é o Pai das misericórdias. Então, não, às vezes não sempre, o não de Deus é a melhor coisa para nós. Assim como aqui na terra o Pai, né, terreno também nos dá um não, quando somos filhos pequenos e não temos noção das coisas. Agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos irão ficar com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo e todos os anjos e santos para todos os séculos dos séculos, para sempre. E muitos, infelizmente, serão banidos da sua presença, da presença divina. Isso acontecerá pela própria decisão individual, a decisão de cada um. A salvação é individual. Quem reconhecer Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Cordeiro Santo que morreu por nós, Deus que se humanou em Cristo para sofrer, ser servo, se humilhou por nós ao morrer numa cruz como um criminoso e era sem pecado. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou porque é Deus. E isso que nós temos que acreditar, que crer. E é nesta vida transitória, efêmera, por aqui, que nós temos que fazer isso, ter essa crença e praticar o amor, porque quem crê em Jesus pratica o amor, a caridade, faz as benfeitorias que têm que ser feitas, a benemerência, a fraternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.